que é a experiência quase-morte? Então, principalmente médicos americanos, mas depois isso se disseminou pelo mundo todo, que trabalham em pronto-socorros ou então em salas de cirurgia, começaram a perceber que haviam alguns casos de pessoas atendidas que eram tidas como mortas. Todo o quadro clínico dessas pessoas era de morte natural. E, de repente, eles percebiam que essas pessoas, já dadas como mortas, voltavam à vida. E eles começaram a catalogar e registrar esses casos e perceberam que as pessoas que tinham sido dadas como mortas e voltaram à vida, narravam fatos, experiências, situações vividas naquele intervalo de tempo em que elas estavam, entre aspas, fora do corpo, estavam mortas para a carne. E aí os médicos começaram a analisar esses relatos, observar essas situações e foram percebendo que havia uma analogia, uma perfeita concordância na maioria dos casos em que as pessoas morriam, atravessavam um túnel escuro, chegavam numa região luminosa, encontravam parentes mortos, conversavam com seus amigos mortos, parentes, e depois voltavam para o corpo físico, eram reavivados e nessa situação narravam tudo aquilo que havia acontecido durante o espaço em que estavam dadas como mortas. Os estudiosos espiritualistas passaram a analisar esses relatos dados pelos médicos profissionais, sem nenhum contato com a espiritualidade ou com o espiritismo, e essas pessoas espíritas ou espiritualistas começaram a catalogar essas experiências como provas da vida após a morte. Então, como todas as religiões se baseiam nesse aspecto de que há definitivamente vida após a morte, o que faltava muito eram comprovações. Então as experiências de quase-morte passaram a se constituir em provas, em comprovação, em confirmação da verdade religiosa, do fato espiritual real, de que sim, existe vida fora do corpo, existe vida após a morte. Então essa é a ligação mais profunda, mais intensa que existe entre a literatura de médicos, de quadros de experiência de quase-morte, com a realidade daqueles que estudam ou professam espiritualismo, espiritualidade ou espiritismo. Então são experiências sim válidas como comprovação da vida após a morte. E é isso que importa para nós.